todos, sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje aqui no nosso podcast, né, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Priscila Silva, não é Priscila Garcia? É Garcia também. A Priscila Silva. A Pri já é de casa, vocês conhecem, já viram aqui. A Pri é líder dos jovens aqui do Elo, aqui do Templo Central. E também a Isabela. A Isabela é da Assembleia de Deus, lá do bairro Limoeiro. Sim. Ovelha do Pastor Ediel. Líder também dos jovens de lá. Então, eu tô com duas líderes jovens, né? Belas. Obrigada pelo jovem. Gente, nós vamos hoje conversar, né? Nós chamamos vocês duas aqui pra gente falar de mulheres. E, então, nós vamos falar de uma mulher da Bíblia. Uma mulher que tem até um livro com o nome dela, que é Ruth. Aí vamos falar um pouquinho de Ruth. Quem foi essa mulher? Em que contexto Ruth apareceu? Né? Qual que é a importância dela? Né? Por que tem um livro só com o nome dela, né? Escrito a história dela? E vamos começar. Eu gosto muito da história de Ruth. Gosto da história de Ruth, gosto de Débora. Mas Ruth, ela tem... Acho que eu gosto mais ainda, porque de onde ela saiu, que ela, né, foi, o que ela fez, a fé dela e onde que o nome dela tá lá no Novo Testamento, sabe? Então vamos começar, meninas, podem falar, vamos lá, eu vou contextualizar rapidinho, porque vocês que tem que falar, só eu que tô falando. O livro de Ruth, a história de Ruth surgiu no período dos juízes, onde o povo de Israel era não governado, né? Tinham uns líderes que eram levantados de tempo em tempo, né? E esses líderes ficaram conhecidos como juízes. Não tinha rei ainda em Israel. Só que esse período foi um período muito conturbado, pessoal de casa, da história de Israel, porque foi um período que o povo se perdia de muita idolatria e então, diante disso, Deus castigou aquele período, né? Então, ali teve escassez de chuva, então, com isso, problemas na plantação, e com isso, fome, escassez de alimento. Foi tão conturbado que, assim, tem várias vezes no livro de Juízes falava assim, e nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Então, cada um fazia aquilo que lhe apraz, não preocupava com ninguém, não tinha união, não tinha nada. Diante disso, uma família de Belém, cidade do pão, diante dessa escassez, essa família, liderada pelo marido, esposa e 2 filhos, foi para a terra de Moabe, fugindo dessa escassez. E chegou ali na terra de Moabe. E ali começa a história de Ruth. Então vamos lá, Priscila, Isabela, vamos falar então quem foi Ruth? Você estava falando no início aí sobre Ruth, né? Sobre o livro de Ruth. É um livro também sensível, né? Que eu gosto. Vamos falar assim, é um livro até romântico, né? Que tem uma história também de amor ali, né? Tem mais de uma, né, Pri? Então, assim, Ruth, para mim, eu vejo ela como uma mulher movida pela fé, mas ao mesmo tempo uma mulher que se posicionou em cima de uma escolha, né? E ela colheu frutos daquilo ali, né? Grandemente. Então, assim, para mim, Ruth, ela é uma mulher forte, uma mulher que era guiada, movida pela fé dela, né? Que foi adquirida através, né? Vamos falar assim, de Noemi, né? E da família ali, do marido dela. E ela se posicionou em um certo momento ali da vida dela, da caminhada dela, né? Ela escolheu servir, né? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, quando ela fala isso, o que ela está fazendo? Vamos falar assim no dia de hoje, ela está aceitando Cristo, né? Ela está aceitando Jesus ali naquele momento. Então, através dessa escolha, ela se posicionou e começou a caminhada dela de fé. O engraçado também sobre Ruth é que é improvável, né? Geralmente... Ela é improvável. Poucos casos de mulher na Bíblia e relatar e ter um grande destaque assim, né? E Ruth, além de ser moabita, ela não era do povo de Israel.
Vamos contextualizar para o nosso tempo. Hoje a gente, casadas e tudo mais, com os nossos maridos, e vamos imaginar, né, simular uma história. Deus livre e guarde, Deus leva o nosso marido. Nosso desejo vai ser ficar com a nossa família, ser, né, acalentada, porque a gente tem mais contato. Então, quando, né, a Noemi decide voltar, né, que acontece todo o desastre e tudo mais, que perde os 2 filhos e o marido, que ela decide voltar de onde ela veio, a passada aí, quem seria estrangeira naquele lugar era Ruth. Ela não sabia para onde ela ia, o que ela ia seguir, não conhecia, mas através da vida de Noemi, ela viu Jesus. Através da vida de Noemi, ela viu que tinha algo diferente. O Deus dela. O Deus de Noemi. Só que nós olhando a circunstância, né? Nós olhamos a circunstância e podemos imaginar. Peraí, perdeu um marido, 2 filhos. E por que eu acreditaria no Deus dela? Por que eu acreditaria? Mas eu vejo uma confiança, uma fidelidade de Ruth, mesmo sem conhecer, às vezes, o Deus do íntimo que a gente conhece. Ela simplesmente confiou. Quando a gente fala assim, né, quando a família de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion chegaram na terra de Moabe, eles casaram com 2 moabitas. E Moabe era um povo hostil a Israel. Da descendência, né, de Ló com as filhas, né? Se não me engano, com a filha mais velha, né? São os descendentes, descendentes do incesto. Do incesto de Ló, né? Que tá lá em Gênesis, pessoal, a história de Ló, com a filha mais velha. E desse incesto nasceu Moabe e tornou-se o povo de Moabe. Então já era um povo muito idólatra, era um povo extremamente... Eles tinham uma perversão mesmo, sim, sexualmente, né? Sacrificavam crianças, né? E hostil a Israel. E eles foram para uma terra hostil, né? A decisão deve ter sido de Elimeleque, eu imagino, né? Aqui na história não conta, mas ele era o líder da família. Você via que ele ainda tinha terras lá, né? Ele deixou terras, não vendeu, deixou lá e foi. Mas, então, Noemi acolhe essas 2 noras, essas 2 mulheres, né? Uma era Ruth e outra era órfã. Aí você fala, né? De repente o marido morre e os 2 filhos morrem. Então ficaram 3 mulheres. Aí ela falou para elas voltarem, né? Volta para a família de vocês. Elas não tinham filho. Órfã relutou um pouquinho mais, voltou. Aí Ruth fez aquela declaração de amor que você falou, né, Pri? Disse, porém, Ruth: não me insistes para que eu te deixe, me afaste de ti, porque aonde tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E além disso, ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Foi uma declaração de fé? Foi onde ela aceitou, né? Eu vejo aqui como o ápice da história, vamos falar assim, né? É onde ela se posiciona, onde ela reconhece. Eu penso que Noemi era uma mulher de bastante conduta, vamos falar assim, de ética, sabe? Porque ela viveu no meio de um povo pagão, vamos falar assim, mas mesmo ali no meio daquele povo, ela conseguiu passar a essência de Cristo para as noras dela. Tanto que Ruth, né, falou: não, teu Deus vai ser o meu Deus, né? Então, mesmo no meio ali daquele povo pagão, ela conseguiu passar isso para Ruth e fez com que Ruth, né, quisesse ter isso também que Noemi tem, né? E aí foi o que a Isabela falou, fez essa fidelidade, né, de Noemi, da Ruth com Noemi e com o Senhor. E a partir daí começa uma caminhada de fé, né? De fé das duas. Porque a gente sabe, eram 2 viúvas sem filhos. Lá naquele tempo a gente sabia que viúva era abaixo de desprezadas, né? Apesar que no Código de Hammurabi tinha 3 tipos de viúvas naquela época. Eu não sei falar os nomes, né, assim, em hebraico, mas a primeira era aquela que perdia o marido, mas ele ainda deixava alguma coisa, terras, alguma coisa que ela pudesse se sustentar. Ou tinha aquela também que perdia o marido, não poderia não ter posse, mas tinha filhos. E esses filhos seriam os remidores, né? Sustentariam, cuidariam da mãe. E tinha o terceiro tipo de viúva.
aquela que não tinha dinheiro, não tinha nada e não tinha filhos. E isso era Ruth e Noemi. Então essa era extremamente o quê? Desprezada, né? Julgada, né? Aí eu acho interessante o que a gente pode ver aqui nesse quadro aqui de Ruth, né? Como ela não tomava decisões e nem se movia pelas circunstâncias. Ela não era uma mulher que se movia pelas emoções. Porque se ela fosse olhar as circunstâncias da vida dela, o que eu vou fazer em Belém? Eu, com a Noemi, a gente não tem nada. Nós vamos passar sem marido, né, perdidos aqui no mundo, voltar para lá para passar fome, eu vou ficar aqui, aonde eu nasci, aonde eu tenho a minha parentela, vamos falar assim, né? Então, a gente vê que ela não é uma mulher que age por impulso. E muito vulneráveis, duas mulheres eram totalmente vulneráveis naquela época. Né? Então, ela é aquela mulher, penso eu, né, que eu consegui deduzir aqui, que ela é uma mulher centrada, guiada pela fé, mas que parava, pensava, analisava e tomava sua decisão. Ela não era movida pelas circunstâncias, entende? Ao redor dela. Porque se ela fosse olhar as circunstâncias, o que ela ia fazer? Ela ia voltar para casa dos pais. Voltar para casa dos pais. Tanto é que ela tinha família, porque a Noemi falou, vamos para casa dos seus pais. E além de voltar para casa de seus pais, ela volta a adorar os seus deuses. Porque eu me tornei amarga. Portanto, ela queria tomar o nome de Mara. Né? A Noemi Ela falou assim, eu não chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque amarga é minha vida. Só que no meio da improbabilidade, né? O Senhor, a Bíblia diz que nós não podemos dizer que pelo Senhor nós somos tentados, mas nós somos testados, como também nós testamos uma ferramenta para ver se ela tá boa para utilização, né? São as provas de Deus, né? Olha, se Ruth fosse pensar, gente, Noemi falou, vou voltar para Belém porque já não é que acabou o período de fome lá, mas já melhorou. Então vou voltar para Belém. Se fosse Ruth, eu pensaria, o que eu vou fazer lá? Nós vamos passar fome juntos. Eu serei uma estrangeira mal vista, porque eu já tenho um estigma de pertencer a uma terra idólatra e totalmente o quê? Pagã, corrompida, e que as mulheres tinham má fama por causa dessa corrupção sexual que tinha. E pobre, eles vão abusar de mim. O que eu vou fazer lá? Ela podia ter pensado assim, mas realmente ali, eu acho que Noemi, nessa convivência de quase 10 anos com Ruth, ela trouxe as noras para si, né? Ela, não sei como que eu falo, assim, foi tão profundo. Ela acolheu o vínculo delas, né? Com as noras dela ali, né? Você vê um amor, né? Uma fidelidade, um zelo, um cuidado, né? Ruth por Noemi muito grande. Tanto que quando, mais pra frente na história, quando ela, né, já tá colhendo as espigas e tudo, quando elas chegam na cidade, tem uma parte muito bonita, que fala que Ruth, ela comia, mas ela guardava um pouco, né, do seu almoço para levar para sua sogra. Olha que cuidado, que zelo, né, de um ser humano pro outro ser humano. Ali, né, você pensa, na época de Juízes, faltava o que no povo de Israel? União. Eles não tinham união, cada um fazia o que queria. E você vê a união entre só duas mulheres, como era forte. De povos diferentes. De povos diferentes, e os X. E pensa, Isabela, pensa, Pri, tudo bem, Ruth foi porque estava com dó de Noemi. Não era só o sentimento de dó, misericórdia. Não. Só isso não ia mover ela nas circunstâncias, vocês acham? Eu acho que... Não é só o sentimento de dó. A gente vê também... amor. O amor e o trabalhar do Senhor, né, em cima disso tudo, né? Para chegar a ter uma restauração, né? Uma cura de emoções, uma cura de sentimentos. Então, assim, por mais que nesse contexto aqui, naquele momento, ela não perceba o que está acontecendo, mas a gente já vê, né, um trabalhar do Senhor por trás ali, o Senhor sempre trabalhando, né, para que a obra dele seja feita. E quando Ruth declara, né, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, ali Deus já... Assim, agora então sua vida vai mudar. Ela fez uma escolha, ela se posicionou verdadeiramente, ela se posicionou naquilo ali, e a partir desse momento que ela reconhece, né, o seu Deus é o meu Deus,
Senhor sempre agiu, mas a partir daquele momento é como se ele começasse, vamos falar assim, então vai aqui, faz isso, entende? Ele já começa a cercar elas ali de uma forma maravilhosa. E isso depende muito do nosso dia, Carol, do nosso posicionamento, da nossa escolha. As nossas escolhas definem o nosso amanhã. A sua escolha define o seu amanhã. É porque, na verdade, nós temos o livre-arbítrio de escolha. Mas as consequências, nós não podemos escolher. Não. Aquilo que nós plantarmos, Nós vamos escolher. E a colheita, ela é maior do que a semeadura, né? É. Você planta 1 grão de arroz, você não colhe 1 grão de arroz. Não. Então, quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Porque é maior. Né? Então, assim, se você planta coisas boas, você vai ter abundâncias de coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai ter também abundância de coisas ruins. E eu vejo assim, e Ruth foi com Noemi, né? Deus, houve ali uma proteção divina, né? Deus precisa só de um coração disposto. Ele não precisa de Um coração quebrantado, né? disposto a ser usado, né? É verdade. Eu penso assim, Isaías que falava, Deus perguntava no livro de Isaías ou Ezequiel, quem que eu vou enviar? E ele falava, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, então tem uns que Deus usa o coração disposto, né? E talvez hoje nos nossos dias, Isabela e Pri, vocês concordam que falta muito esse coração disposto para ser usado para a obra? Às vezes as pessoas querem evidência, mas não querem o oculto, sabe? Às vezes eu quero trabalhar na obra onde me Ser mostra visto. ali. Onde eu nós sou somos vista. vistos. Então, assim, é muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, né, também nos confronta. Nos confronta muito saber que, igual meu pastor fala muito, eu comecei colocando no quadro de avisos, os avisos da semana. Nem era, né, porteiro ainda, nem nada. Então, assim, antes da gente chegar no culto, tem alguém que chegou, ligou os ar-condicionados, Abriu a igreja. Abriu a igreja. Então, hoje em dia, muita gente quer o quê? Chegar ali, eu vou pregar, vou cantar, vai me gravar, E vai ser líder. vou sair em cartaz. Vai ser líder. Vou ser líder. Eu no primeiro dia de líder. A gente fica numa ilusão, né? Iludido. Oh, Jesus. Se a gente for contar... Tem que mandar, né? Como é que é a foto do líder de jovens, né? Como é que eles acham que é? Como é que realmente é? Mandei um meme desse no grupo ontem pra eles. Falei assim, olha, Na gente, como é verdade, que eu era eu acho que tirar a gente da nossa zona de conforto, né, assusta a gente um pouco, né? Faz a gente dar uma retraída, né? E Ruth saiu totalmente da sua zona de conforto, né? Claro. Ela migrou para um lugar desconhecido, totalmente pela fé, sem saber o dia de amanhã, Que né? elas iam Conforto zero, segurança zero. Ela só tinha uma certeza: eu vou acompanhar a minha sogra e o Deus da minha sogra. Meu Deus, e o povo dela agora é meu Confiou, povo. né? Isso, ela confiou plenamente, entende? E vamos embora. E vamos embora. Então eu acho que não falta disposição. Eu acho que falta coragem de sair da zona de conforto, porque a gente já quer ter ser usado, mas já quer começar em um nível, entendeu? Confortável. Mas a gente não tem maturidade, né? A gente precisa de um processo. É um As processo. pessoas querem o cargo, mas não quer o processo que leva E até às lá. vezes, Deus é tão maravilhoso que às vezes, se Ele nos der o cargo, nós não estamos preparados para desfrutar, para desenvolver aquilo ali, entendeu? Processo. E quanto mais alto também, mais desafios Mas tem. né? cobrança, claro. Como é que eu vou conseguir algo alto ou grande? Não que seja voltado apenas para isso, mas se o pensamento da pessoa foi esse, como é que eu vou chegar lá, sendo que eu não passei pelos processos que às vezes eu reprovaria no segundo, o Senhor começaria de novo a trabalhar. Porque o Senhor não desiste da gente, mas Ele nos capacita cada dia mais. É verdade. Isabela, e nós vamos continuar daí, só que nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais.
E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui no nosso podcast com a Priscila e com a Isabela, falando sobre Ruth, né? Uma grande mulher de Deus, usada por Deus. E a gente estava falando, né, que às vezes as pessoas querem atropelar o processo, né? E se você ver Ruth, ela foi usada por Deus, né? Ali com Noemi. Ela não foi uma juíza igual Débora, ela não teve uma, assim... Ela não foi visível, né? Ela não teve visibilidade, né? O dela foi um amor e uma declaração de fé tão grande e o cuidado tão grande com a sogra, um coração tão disposto, assim, tão aquebrantado, né? E que a história dela tá aqui. Eu vejo Ruth também como uma humildade muito grande. É uma das principais características dela. Entendeu? Porque ela foi toda trabalhada no silêncio e por trás dos bastidores, vamos falar assim, né? Ela foi toda moldada pelo Senhor ali, sem ninguém ver. É o verdadeiro trabalhar do Senhor no silêncio. E Ruth, ela demonstra essa humildade, né? Um coração assim, humilde mesmo, quebrantado, do início ao fim da história dela. E obediente, né? Obediente. E sabe o que tem um princípio muito grande aqui no livro de Ruth também, que o Senhor agrada muito? O princípio de honra. Honra. Honrando. Honra, humildade e obediência. Acho que é uma das... E fidelidade. E fidelidade. Humildade, honra... São coisas que uma vai completando a outra, uma vai chamando a outra. Como o Senhor não resiste a um coração humilde, né? E contrito. E quando fala assim, né? Quando elas chegam em Belém, Ruth acaba parando. Noemi manda ali colher as espigas, explica como que funciona, né? E ela acaba parando nos campos de Boaz, que era um parente de Noemi, do marido de Noemi. O que é um remidor? Vocês querem falar, meninas? Eu acho que é aquele que era responsável, né? Pelo próximo. Pela família daquela pessoa que morreu. O remidor, de acordo com a lei, né?
a lei mosaica ali, ele funcionava o seguinte, ele tinha que, por exemplo, se o seu parente foi, por alguma dívida, perdeu as suas terras, ele tinha que resgatar aquelas terras para o seu parente. Ou, às vezes, ele foi vendido como escravo. Porque também estava devendo, não sei o que, ele tinha que ir lá e comprar Ele tinha que cuidar, né? Da sequência, vamos falar assim, aquela geração, aquela família. E no caso aí, e se ele também perdesse o parente lá, o irmão, o sobrinho, Ele tinha que assumir. a esposa ficasse viúva daquele parente e não tivesse tido filho, eles teriam que casar com ela para gerar, porque o primeiro filho seria descendente do marido falecido. Isso, para dar continuidade à geração. Então ele era um remidor. E como que e Ruth era tão humilde, né, nesse colher, no cuidado de guardar para Noemi e obedecendo Noemi. Pode falar, Pri? Ela não sabia, né, Ruth? Eu acho que ela só ficou sabendo depois, quando Noemi foi dar as instruções para ela, né, que ela falou. Ele é meu parente e tal. Mas eu acho que quando a primeira vez que ela foi pro campo colher, ela não sabia quem ele era. Ela falou assim, eu vou colher ele onde eu achar graça, onde for gracioso aos meus olhos. E por acaso parou no campo de Boaz, né? Por acaso. Coincidência, trabalhado, era coincidência. Mas o comportamento dela era tão diferente que chamou a atenção de Boaz, né? Quem é aquela? Ele perguntou, né? E tem uma hora também no livro que ele fala, né? Que ela é bem vista pelas pessoas da cidade, né? A conduta dela, né? Da conduta dela com Noemi. Uma moabita não tinha como. Pela atitude, isso. Ela não precisava falar. Aí a gente volta lá no início, aonde ela se posicionou. Ela fez uma escolha, se posicionou. E ela manteve aquilo ali. Ela tinha o domínio das suas emoções, domínio, né, do seu querer, domínio do seu... o domínio próprio. Ela tem o fruto do Espírito ali, entendeu? Uma pessoa que não tem fruto do Espírito, que não tem o domínio próprio, ela é guiada, né, no impulso. Ela é guiada... muito impulsiva. Ela é muito impulsiva, entendeu? Ela é guiada totalmente pelas circunstâncias. E ela fazia exatamente o que a sogra mandava, né? Ela era muito... E tanto é que depois que Boaz prestou atenção nela, ela teve a proteção dele. Ela teve a proteção dele. Ele deu ordem para os funcionários, né? Ele falou, deixa né? As espigas deixa as espigas e cuida dela. E não toque nela. Não toque nela. E falou ainda com ela, você não passa do limite do meu campo, porque tem meu campo aqui, você tem... E foi visionário, né? Eu tava falando antes, né? Como não trazer pro lado romântico, né? Líder de jovens, tenta encaixar os jovens ali. Tenta introduzir eles. E ele foi perspicaz, né? Ele olhou, observou e viu o que ela precisava. Viu, né? Ele investiu. Foste fiel no pouco. Você mexe. Foste fiel no pouco. Então ele falou assim: olha, tudo que ficar aí da colheita, você pode vir e não vai para outro lugar. Fica aqui. Ele marcou o território. E ela obedeceu. Vou falar, jovens, estudem sobre Boaz. E Boaz era um homem muito próspero, né? Era. E quer ver, lê lá no capítulo 2, 11 e 12, os versículos 11 e 12, o que Boaz fala com Ruth. Pode ler pra gente, Isabela. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. O Senhor abrigou ela sobre as asas. Escondeu ela. Você vê como que ela também dava testemunho de bom comportamento. Ele fala, né? Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Uma pessoa íntegra, né? Ela não precisa falar quem ela é. As pessoas vão dar testemunho sobre ela. Contaram-me tudo. E a partir daí começou a restauração. A restauração e uma história romântica. É uma história romântica, né? Eu falo que não é só romântico. A história de Ruth e Boaz. Ali também, Boaz estava cumprindo uma lei. Boaz era muito rigoroso com a lei mosaica. Em todos os sentidos. Ele era piedoso também. Boaz era... Como você pensa, mas Belém não estava naquele período, um pouco antes.
uma terra passando necessidade, fome, por que os campos de Boaz prosperavam? Aí, Pri, Isabela, eu vou naquele um pouco no excesso da bonança, eu não posso trazer ele só para mim. Eu tenho que transbordar. É como Jesus disse, né? Vai e parte tudo que tens. E isso, né, bem depois da história de Ruth, mas já teve um princípio aqui. Eu pesquisei, né, sobre o que é a pessoa que redimia, né, na época, e fala que era uma pessoa boa, de bom coração, que sabia, né, delegar bem. Não seria materialista ao extremo, né? Piedoso, de bom coração. Então, quando ele ali julgou, primeiro ele procurou outro, né? Tinha um antes porque dele. Tinha um primeiro, né, que tinha direito. Aí ele procurou outro. O outro falou, eu não posso julgar, então você calça minhas sandálias. Uhum. E naquela transição, ele não teve medo de pegar pra si o julgamento. Não, e ele fez tudo de acordo com a lei, né? Ele perguntou, olha, eu tô até com vontade, mas eu não, né, assim, ele não falou, mas eu tenho que perguntar o primeiro que tem o direito. Ele ficou preocupado também com a honra dela, né? Depois que ela teve o episódio que ela deitou aos pés dele, de manhã cedinho, né? O que ele falou com ela? Ele ficou preocupado, né? Vai, levanta, antes que as pessoas te vejam aqui, o que as pessoas vão pensar, né? Então, assim, só por essa atitude também mostra um pouco do caráter dele, né? Da conduta dele, né? E Noemi incentivando, né? Noemi aconselhando, porque quem manda ela deitar aos pés dele é Noemi. Né? Noemi deu todos os passos, né? Noemi tá faz isso, né? Faz isso, faz aquilo. Lógico que tudo dentro, gente, do contexto, da época, né? Das tradições deles. E então, e Ruth, né? E Boaz ali. Boaz, como você disse, piedoso, a riqueza dele, a gente via que eles falavam que ele era um homem piedoso, então não era só para ele. A gente viu a atitude dele com Ruth, ele transbordava né? na vida do outro, né? Uhum. E então, acho que quando acontece isso, Deus ainda honra mais ainda a pessoa. Aí, para Isabela, chega no contexto que eles se casam, né? Ele toma Ruth como sua esposa, redime quem? Noemi. Pega as terras, compra as terras, né, que era de Elimeleque novamente. E nisso Ruth tem filho. Tem um filho. Restaura, né? Restaura a vida de Noemi, vamos falar assim. Aí a gente vai falar assim, né, onde que... Assim, você passa, mas a história de Ruth é só isso? Falei... ela tem um filho, mas quem é esse filho? Aonde? Quem que é a descendência? Onde ele foi parar, né? Ele é bisavô de quem? Davi. Quem mesmo? Ela gerou Obed gerou Jessé gerou? Foi parar na genealogia de Cristo. Ruth, uma moabita, está na genealogia de Cristo. Olha que interessante, só tem 2 mulheres, se eu não me engano, na genealogia de Cristo. Tô falando assim, 2 improváveis, que é Ruth, que não é israelita, e a outra que é aquela prostituta de Raabe, que é sogra de Noemi também, que ela era mãe. Olha só. Ela era mãe de Boaz. Por quê, Carol? Tudo por causa de escolhas. Você sabe, Raabe era mãe de Boaz, ela era sogra. Olha só. De Ruth. Rompeu os ciclos, né? O que uma escolha, um posicionamento não faz na vida de uma pessoa? A Raabe, ela faz uma declaração no Deus de Israel que aquele povo que estava no deserto há 40 anos nunca fez, sempre murmurava, vendo todos os feitos. Ela só de ouvir falar, ela queria aquele Deus. É a mesma coisa de Ruth. A de Ruth. E Ruth, né, também era nora de Raabe. Ruth deu vida. Gente, e foi tão lindo que forte, né? Que as próprias mulheres reconheciam agora a bênção, a providência divina foi em Noemi. Reconhecido, Eu né? acho que Restauração. sobre também, né, a descendência que chegou até a genealogia de Jesus, eu acho que já tem um trabalhar ali, né? De todos os povos. Que Deus ia alcançar todos, né? Que já quebrou muito aquilo que era só os judeus, só eles poderiam ter acesso à salvação, aquela religiosidade da época. Então, desde a genealogia de Jesus, tá aí quebrando princípios e tabus, né? Da época, do povo.
Lá tinha graça. No Antigo Testamento também se via, né? Graça, porque isso é graça. Mas que Deus ia alcançar todos. Eles não entendiam muito, né? Não. Acho que foi detalhes. Deus é tão maravilhoso que ele foi preparando detalhes. Você via Raabe, né? Ruth. Vai trabalhando, Vai né? trabalhando. Ele Ao pega... redor. Os Sempre improváveis. sem a gente perceber, né? Ele pegou uma prostituta que tinha uma declaração de fé nele, que nem aquele povo que 40 anos no deserto tinha, que era o povo dele. Às vezes o povo dele tinha muito acesso, mas por ter muito acesso, não se dedicavam. Achavam que tá ali. Jesus vai salvar nós aqui, os judeus, né? Eles perdiam a fé muito rápido, né? Tudo eles murmuravam. Tudo que ficava um pouquinho mais difícil era motivo de murmuração. Ou eles queriam outros deuses, ou Deus esqueceu da gente. Questionar. Questionamento. A gente faz isso também, né? De hoje em dia, não. Não é muito diferente, não, porque, como diz Salomão, não há nada de novo debaixo Não é? do sol. E o filho de Ruth e Boaz, Obed, ele também era um remidor de Noemi. Com Né? certeza. Ele era neto, esse primeiro era neto de Noemi. Tanto que a palavra fala que ela cuidou dele como se fosse assim. A ama, né? Ela deu segurança. Então ele restaurou, vamos falar, né? Tudo aquilo que... A genealogia. Tudo aquilo que havia perdido, todas as, vamos falar assim, até mesmo emoções, né? Através desse filho, eu acho que ela foi curada. Entendeu? Sim. Foi curada e restaurada. Ela voltou a ser a Noemi, tirou aquela amargura. Isso. Então Deus trabalhou tanto na vida de Ruth como na vida de Noemi e na vida de todos que estavam ao redor, porque a cidade reconheceu o que Deus tinha feito na vida de Noemi. E sim, chegaram a falar com ela que Ruth era melhor do que 7 filhos. Que sorte é dela de Que ter sorte Ruth. que ela era melhor do que 7 filhos juntos. E então dá pra ver, gente, que realmente Deus, né? Nora e sogra tem que ter uma relação de cumplicidade, de amor, né? É tão interessante isso que a Nora que nós, vamos falar assim, que nós somos hoje, ao plantar aí e colher, vai falar muito da sogra que nós vamos ser, né? O que nós estamos plantando como Nora, nós vamos colher como sogra. Você já parou para pensar sobre isso? Que é a lei da semeadura. E isso nos faz refletir aqui, porque a gente tem que, como sogra, seguir o exemplo de Noemi, trazer... Para cativar, né? E Ruth nos dá o exemplo de como uma nora deve ser. Como uma mulher deve ser. Honrar, né? Ter humildade, fidelidade. Íntegra. Ter fidelidade, humildade. Não ser guiadas. Eu acho isso, assim, fundamental. Sem competição. Parece que é coisa que é frio, né? Falar assim, não ser guiada, né? Por emoções. Mas não é frieza. É domínio próprio do Espírito Santo, entende? É saber a hora certa de agir e a hora de parar. Emoção é complicado na nossa vida mesmo. Eu acho que as mulheres, quando entram num relacionamento, primeira coisa que ela já quer deixar evidente que ela é mais importante que a mãe. Não vão dividir, não. Eu quero aqui que você cuide de mim e é eu. Só que tudo bem, a gente entra pra somar. Claro que, né, a partir do momento que casou, é uma sua só família é uma só carne. Mas não tem que ter competição. Tem que ter amor, tem união. Tem que ter amor, união. Ali, tudo que ela fez foi como se o marido dela tivesse em vida cuidando da mãe dele. Honrando, né? O princípio da honra. Ruth vem no período de Juízes. No livro de Juízes fala dos diversos juízes que teve em Israel. Sansão, Débora. Mas não tem um livro específico com o nome de um desses juízes. Igual Ruth. Ruth, a história dela tem um livro com o nome dela e com a história dela, pequenininho. 4 capítulos, se eu não me engano. Sim, 4. Por que vocês acham que Deus quis deixar registrado a história de Ruth? Podia ter deixado registrado um livro só de um dos juízes, não, mas registrou essa história de amor. Eu acho que pela obediência, por esse motivo também, e pela questão de saber que Ele cuida. Em meio aos desafios, Ele cuida. Às vezes a gente não vê a mão de Deus, né? Às
Às vezes a gente está tão ali centrado No problema. no desespero e não vê onde Deus pode trabalhar. E que a gente acha que tem coisas que podem ser que vão acabar com a nossa vida. Não tem saída mais. Mas o Senhor é Deus do impossível. Não há vale tão profundo que Ele não ache. Não há montanha tão alta que a graça dele não alcance. Tem bálsamo no vale? Então, assim, é o cuidado dele. Então, eu acho que foi para isso, para saber também que ele é com a gente até nos casos que a gente acha, né? que a gente acha que o nosso nome foi denegrido, que não tem como reconstruir mais, porque aos olhos delas ali não tinha como reconstruir mais. Pri, Isabela, né, vou agradecer vocês pela participação, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas ainda, né, adentrando na história, porque é muito rica em detalhes. Nós temos, pessoal, isso é uma leve, só por cima mesmo. Repaginado, né? O livro de Ruth está depois do livro de Juízes, no Antigo Testamento. Vão lá, leiam, são só 4 capítulos. É lindo. Deus abençoe poderosamente. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima edição.